Fala aí, pessoas da internet, sejam bem-vindos ao meu canal. Eu sou o Léo e esse aqui é o Ainda Descobrindo o que Fazer. Se você quer entender mais sobre o porquê desse nome agora, clica nesse card aqui que você vai para o primeiro vídeo oficial desse canal e aí talvez você entenda um pouquinho. Se não, só continua aqui e vamos falar sobre a arte da guerra de Sun Tzu. E eu escolhi esse livro para ser a primeira análise aqui desse canal. Por quê? Porque foi o primeiro livro que eu li esse ano, de 2021, e também porque foi o primeiro livro ao qual eu realmente parei para fazer uma análise da parada, escrever as paradas que eu penso, que foi um hábito que eu comecei a construir esse ano. Então, para seguir um caminho cronológicozinho aqui, eu vou começar por ele, que foi o primeiro que eu realmente adaptei que usei nesse meu novo hábito. Então, bora lá. Quem foi Sun Tzu? Sun Tzu, como eu falei, era um general chinês que viveu no período das primaveras e outonos da China. Esse é o período que vai de 722 a.C. até 481 a.C. Aquela faixa ali que a gente não vai aprofundar muito no que estava acontecendo. De uma forma geral, quando eu estava pesquisando, aparentemente esse foi um período que teve muitos conflitos de guerra por território. O que explica, né, dá um sentido por que Sun Tzu tinha tanta experiência e tanto conhecimento nesse quesito. Você é um general num período conturbado, acredito que você vai conseguir bastante experiência para colocar os seus ensinamentos em um livro como esse. Um detalhe que eu acho importante falar sobre Sun Tzu é que eu vou até usar a minha colinha aqui. Existem alguns historiadores e comentaristas antigos e contemporâneos que referem-se ao general e mestre Sun Tzu como um dos homens mais versados na arte militar e até na difícil técnica de bem dispor dos recursos para fazer face às dificuldades. Então esse cara era um gêniozão da guerra e da administração de recursos, principalmente para a batalha. Então essa é a pessoa que escreveu esse livro e é sobre esse conhecimento dele que ele tenta passar nos 13 capítulos de Arte da Guerra. Se aprofundando um pouco sobre o que é, de fato, a arte da guerra. Como eu falei, o livro, em sua essência, ele é um manual para generais, um manual estratégico de guerra. E realmente ele segue muito isso, tá ligado? Não é tipo, não tem enrolação. São dicas para você guerrear. Então, tipo, realmente conhecer o inimigo, conhecer o terreno, que são um dos princípios até que o Sun Tzu fala no livro, você precisa conhecer o terreno, conhecer o seu inimigo, conhecer bem a si mesmo e saber disciplinar o seu exército para ser vitorioso, mas existem coisas que podem ser absorvidas para além disso. O livro fala muito sobre mentalidade, sobre postura. Então, por conta dessas questões, esses ensinamentos são muito adaptáveis a diversas situações da nossa vida, tá ligado? Até no prefácio do livro, alguns tradutores eles comentam que a gente vive diariamente várias guerras cotidianas, tá ligado? A gente vive guerras sociais, seja tipo nos nossos laços de família, nossos laços de amigos, inimigos. A gente vive guerras com nós mesmos, tentando nos conhecer, tentando tipo, saber que a gente é capaz das coisas e seguindo os nossos desafios, guerra com o trabalho, enfim, várias guerras cotidianas. Justamente por conta disso, muito do que Sun Tzu falava sobre as guerras, entre aspas, de verdade, no conflito, no combate, são aplicáveis para essas situações do dia a dia, tá ligado? E é por isso que esse livro cresceu muito ao longo dos anos, é uma leitura tipo, que nunca morreu, porque ele não serve só para tipo, você batalhar, serve para coisas muito mais profundas do que isso. Na verdade, continuam sendo batalhas, né? Mas a gente vai chegar mais a fundo nisso daqui a pouco. Então, assim, se a gente quiser refletir sobre as ideias de Sun Tzu, a gente consegue aplicar elas em várias camadas da nossa vida. Se a gente não quiser refletir, a gente vai ter uma grande lista de citações muito iradas para usar e parecer esperto. Mas eu recomendo refletir sobre as paradas, porque realmente tem ensinamentos muito legais. E aí eu queria contar como que eu descobri o livro, que essa é uma historinha assim que eu acho que é interessante assim, de falar. Eu descobri esse livro quando eu tinha 11 anos, quando eu fui na primeira Bienal da minha vida, que foi a Bienal de 2011, lá no Rio de Janeiro. Eu não era uma criança que tinha um hábito de ler, eu gostava mais de jogar videogame e assistir animes naquela época, assistir filmes também, mas animes e videogame era tipo é o que me dava a vida, tá ligado? Até hoje ainda dá, mas tem outras coisas além disso. Mas enfim, eu não era uma criança que gostava muito de ler. Então eu fui mais porque era um passeio da escola, e eu queria passear com os meus amigos e tudo mais, eu adorava, né? E eu fui só que eu fui com pouco dinheiro, tipo, pra comprar as paradas e tal, até porque eu não tinha o hábito de ler, meus pais sabiam disso, não me deram grana pra poder comprar vários livros lá, os livros eram caros naquela época, eu não sei porquê. Então eu não fui com muito dinheiro pra lá, justamente porque eu não tinha muito hábito de ler, então eu não fui podendo fazer compras diversas. Eu até tipo vi alguns livros lá que me saltaram os olhos, mas eles eram muito caros e aí eu não queria comprá-los. E um daqueles stands que tem lá na Bienal, que tipo vende livros por R$10 até R$20, foi onde eu achei o Arte da Guerra
de Sun Tzu lá por R$10. Eu falei, caraca, o livro custa R$10, ele tem um dragão muito irado na capa. Essa é a capa dele. Eu não tô com ele aqui agora. Depois eu explico por quê. Mas eu achei, tipo, irado, e eu achava que o livro ia falar sobre, tipo, dragões mitológicos, guerra, guerreando entre si. Eu achei, caraca, isso tem tudo a ver com as coisas que eu curto, que eu curti anime de porradaria, anime de luta, etc, assim. Então eu pensei, pô, de repente esse é um livro que eu vou curtir, e foi o que me levou à decisão de comprá-lo. Agora você consegue imaginar a decepção da criança ao chegar em casa com seu livro que ele achava que ia ser de dragões mitológicos caindo na porrada, ser um bando de palavras estranhas que eu não entendia nada, porque o linguajar é meio complexo, e falando sobre estratégia de guerra, e tipo, muito ruim. Naquela época eu odiei o livro, mas isso não me fez descartar ele. Eu não joguei fora, não doei pra ninguém. Eu guardei ele e ele ficou na minha gaveta por mais de 10 anos. Na verdade, não só naquela gaveta específica, né? Porque eu cheguei a fazer uma mudança durante esse período e eu trouxe o livro comigo. Ele não ficou na casa antiga, ainda assim eu não abri mão, ele estava sempre comigo durante esses 10 anos. E isso já mostra um pouquinho do sinal que eu tinha que ler, tá ligado? E aí, até ao longo desses 10 anos, vários momentos da minha vida, assim, tipo, eu acabei ouvindo falar sobre o livro, tá ligado? Porque, tipo, é um livro que é famoso, é, tipo, conhecido. Até no momento, teve uns anos já aí atrás, que tinha aquele crescimento dos coaches e, tipo, o autoaperfeiçoamento também, pessoas se autoconhecerem, até o próprio crescimento, tipo, a valorização das pessoas com terapia. Eu acho que, pelo menos eu notei, e aí eu tô falando da minha visão, tá ligado? É só meu ponto de vista aqui, eu não tô usando nenhum dado. Posso estar falando merda. Mas, tipo, eu notei que, tipo assim, surgia mais vezes pessoas citando esse livro, citando frases e tudo mais. Justamente porque, tipo, muitos dos ensinamentos, como a gente falou, podem ser aplicados na sua vida pra você querer melhorar, se autoconhecer, se aperfeiçoar e tudo mais. Então, tipo, eu via cada vez mais esse livro aparecendo, o nome de Sun Tzu aparecendo, e eu sabia que eu tinha ele na minha gaveta, mas eu nunca pegava pra ler. Mas ouvir me fazia manter o livro lá, sem descartar, sem querer doar, nada do gênero. Porque eu pensava, talvez um dia eu vá ler. E foi o que aconteceu de fato. No final do ano passado, né, 2020, um amigo meu veio me pedir o livro emprestado, porque ele falou que tinha algumas pessoas de finanças e falavam que o livro tem alguns princípios sobre finanças que podem ajudar, né? Pra você ver como é que o livro pode ser aplicado em um monte de coisa da sua vida. E eu também tava, tipo, muito interessado em estudar finanças no ano passado, então, quando ele pediu emprestado, eu falei, pô, cara, eu te empresto. Só que ele falou que tava lendo um outro livro no momento, e eu falei, então eu vou ler. E é assim que eu tomei a decisão de ler Sun Tzu, Arte da Guerra, que estava guardado na minha gaveta por mais de 10 anos. E foi uma boa escolha, vou falar pra vocês. Eu não tô com o livro porque aquele meu amigo que eu emprestei, no fim das contas ele terminou de ler outro livro, eu emprestei o livro pra ele. Por isso que eu não tô com o livro aqui em minhas mãos. É isso. Então, quais foram, assim, minhas impressões em resumo do livro, né? O que eu achei? E aí eu vou falar, tipo assim, de uma forma bem resumida, porque assim, o livro, ele é o que eu falei em alguns momentos aqui, tá ligado? É um livro, tipo, repleto de frases que podem ser aplicadas em diversas coisas da sua vida. Então, se você pensa, assim, tipo, pela qualidade do livro, se ele é bem escrito, se ele não é, pra mim, tipo, ele é o que ele é, tá ligado? Ele é um manual de guerra, o que, da minha visão, é um pouco chato, porque são tipo bullet points dizendo dicas e tudo mais. Não é tipo uma narrativa que você fica tipo envolvido. Você, tipo, pra você se envolver na parada, você precisa, tipo, interpretar e, tipo, ver como aquelas coisas se encaixam na sua vida, refletir sobre aquilo, tipo, ver onde que você pode, tipo, usar aquele ensinamento nas situações do dia a dia, e aí você vai se envolvendo. Mas não é um livro que, tipo, te conduz pra ser envolvido, tá ligado? Não é uma narrativa. E por isso que eu, tipo, até minha nota pra esse livro, quando eu li ele, eu dei 4 estrelas, justamente porque, tipo assim, ele não te envolve, tá ligado? Mas não é a proposta dele, nunca foi. Só que, pra eu não dar 5 estrelas num livro que eu não gostei 100%, eu dei 4 estrelas por causa desse fator. Mas eu aprendi muitas coisas com o livro, tá ligado? E eu acho que, assim, se eu fosse sugerir algo para Sun Tzu, se eu fosse a brotherzão dele lá, eu ia falar pra ele, tipo, dar alguns exemplos de batalhas dele, tá ligado? Tipo, falar, porra, no dia que eu batalhei com esse exército, contra esse exército, nossa situação era essa e tal. E aí contar como que ele aplicou aquilo que ele estava dizendo pra gente fazer na prática mesmo dele. Eu acho que isso ia ser muito irado, o livro ia vender muito mais do que vendeu hoje. Mas quem sou eu pra dizer isso, né? Bom, mas de qualquer forma, essas foram as minhas impressões, assim, do livro. O livro é bom, é um livro pra você pegar várias frases incríveis e interpretar elas, ver como elas se aplicam na sua vida. E minha crítica única é essa, tá ligado? Que é um formato de leitura que não é, tipo, envolvente. Você precisa, tipo, querer ler o livro, pelo menos pra mim foi assim. Eu mantive a leitura porque, tipo, eu queria aprender aquilo. Eu queria, tipo, ver como que aquilo poderia mudar a minha vida se eu aplicasse e tudo mais. Então isso que me motivava. Não é uma leitura que eu acho que te motive a seguir com ela.
Mas eu não sei, acho que isso vai de cada pessoa pra pessoa, né? E aí eu separei aqui uns posts pra falar sobre como que esse livro me mudou. Tipo, o que que eu aprendi com ele, tipo, pra minha vida. E aí eu vou te falar que foram bastante coisas, assim, e eu tava até relendo minhas anotações, e eu até percebi algumas mudanças nas coisas que eu pensei lá alguns meses atrás, quando eu li ele pela primeira vez. Assim, muitos princípios do livro me fizeram enxergar a vida de uma forma mais prática. E o que que eu quero dizer como prática, assim, né? Tipo, antes... Eu já tava num momento de transição a isso, né? Tipo, em relação a esse pensamento, mas eu via muitas coisas como se elas fossem acontecer, tá ligado? Tipo, e o livro me ensinou, tipo, que a gente precisa, tipo, colocar um esforço, né, tá ligado? Até a própria criação desse canal, eu acho que eu devo um pouco a esse livro e a uma das coisas que ele me ensinou, assim, que é, tipo, ir lá e tentar e colocar em prática a parada de uma forma pensada, mas fazer para que as coisas encaminhem, tá ligado? E a gente só consegue mesmo, tipo, no fluxo, saindo da inércia e, tipo, rolando eternamente. Eu acho que com certeza eu enriqueci o meu repertório de citações. Eu adoro frases de efeito, então eu gosto muito do fato que esse livro me deu várias para poder usar. Não que eu lembre elas a todo momento, né? Mas às vezes é bom, tipo, pegar assim, olha só essa frase aqui. E aí falar, eu acho isso muito legal. Eu também acho que uma das coisas que o livro me ajudou foi a aumentar a minha disciplina. Eu estava muito indisciplinado em relação a algumas paradas, principalmente faculdade e tal. E depois que eu li o livro eu pensei, tipo, me mudar um pouco minha cabeça em relação a isso. Eu sempre tentava, tipo, fazer as coisas bonitinho, me organizar e pá. A pandemia atrapalhou pra caraca com isso, ainda atrapalha, porque, tipo, realmente é muito difícil se concentrar numa situação meio ferrada como essa. Mas é algo que eu tenho trabalhado e eu acho que o livro me ajudou muito a evoluir um pouco nisso, porque me deu vontade de, tipo, de realmente cuidar de mim, tá ligado? Focar em mim, ver o que é realmente importante pra mim, que eu precisava colocar em prática pra fazer as paradas da minha vida darem certo. E eu acho que, tipo, isso foi uma das paradas mais interessantes, assim, que o livro me ajudou a crescer dessa forma, tá ligado? Além desses ensinamentos, assim, que, tipo, eu tomei pra mim, tipo, pessoa, Léo, eu também, tipo, peguei alguns ensinamentos sobre empreendedorismo, sobre finanças até, que era uma parada que eu tava, tipo, olhando pro livro com um viés de finanças e empreendedorismo, que era a minha mentalidade no começo, assim, desse ano, que era, tipo, de tentar focar nesses meus planos maiores. Então, algumas paradas eu aprendi com isso, tá ligado? Tipo, o livro fala muito sobre você ter conhecimento sobre as coisas, sobre estudar, sobre se preparar. E é algo que eu tenho levado pra minha vida esse ano, tipo, demais, assim, tipo, de realmente me aprofundar sobre mais temas, de conhecer mais coisas e tentar sair da minha caixa. O principal, eu acho que o efeito desse livro em mim foi sobre a parte do autoconhecimento. Eu descobri esse ano que eu não sabia muito bem quem era o Léo, tá ligado? E eu ainda tô descobrindo, aos poucos, quem sou eu, pra onde eu vou, o que eu quero, o que eu desejo pra mim e como que eu vou lutar por cada uma dessas coisas. E eu acho que esse livro me ajudou muito a, tipo, ter em mente que saber quem eu sou e saber o que eu quero é muito importante. Às vezes a gente fica perdido, tipo, muito na ideia do que é vendido pra gente, do que é bom, do que é ruim, e não olha de fato pro que o nosso corpo sente que é bom, o que a nossa mente sente que é bom, o que a gente acha. E às vezes a gente não sabe, tá ligado? Tipo, o que é melhor? A gente fica naquela, tipo, não sei. E eu tenho tentado cada vez mais sair desse não sei e ter certezas. Não certezas não, mas, tipo, ser mais certo nas minhas decisões, tá ligado? Eu acho que esse livro, tipo, ajudou muito a dar esse pontapé inicial numa jornada que realmente comecei um pouco depois de ter lido ele, que foi começar a terapia e outras paradas, fazer umas mudanças bem drásticas na minha vida, que talvez eu conte em outros vídeos, mas que me levaram por esse caminho de autoconhecimento que eu acho que é o principal ensinamento pra mim desse livro, que, tipo, teve mais efeito em mim, não que seja, tipo, a parada mais importante e foda dele, que eu não sei, mas pra mim foi. E aí eu separei aqui as minhas citações favoritas do livro. Eu vou falar 3, tem mais algumas, que aí eu não sei, tá ligado? Eu vou falando aqui, vamos ver. As minhas 3 favoritas são as seguintes, eu vou fazer um top 3 aqui. A terceira é essa aqui, ó. Vou contextualizar. Nesse contexto, o Sun Tzu estava explicando sobre como é importante o exército estar unido, tá ligado? Tipo, e ter comunicação entre eles. E ele faz uma analogia falando que o exército precisa ser como uma serpente. E ele coloca a seguinte frase: se você golpear sua cabeça, ela atacará com o seu rabo. Se atacar o seu rabo, ela o atacará com a sua cabeça. Porém, se você bater no meio, ela o atacará com o rabo e com a cabeça. E aí ele usa isso, que é muito foda, pra explicar, tipo, que se você tem união do exército, um lado vai defender o outro, tá ligado? E aí como que eu levei isso pra minha vida? Laços.
laços familiares, laços de amizade, sabe? Que eu acho que são muito importantes, assim, pra vida, da gente tentar manter e cultivar pessoas perto de nós que vão estar lá pela gente, lutando pela gente, e se alguém me der um soco, meu brother vai dar uma voadora. My best friend! É esse tipo de pessoa que eu tô buscando na minha vida, e eu acho que eu tenho bastante, amém. Mas essa é uma das melhores citações, assim, do livro na minha visão, tá ligado? Que eu achei, tipo, isso tocante quando eu levei pra esse sentido pra mim. A segunda é: a água faz o contorno de seu caminho segundo a forma do terreno por onde corre. Assim, também o soldado trabalha sua vitória em função do inimigo que enfrenta. E essa citação, ela vai falar sobre como a gente precisa se adaptar, tá ligado? Tipo, às circunstâncias da nossa vida. Tipo, não adianta a gente tá com a cabeça fechada o tempo todo que a gente vai, levar porrada. Tipo assim, a gente precisa abrir nossa visão e saber como, tipo, melhorar, saber, tipo, reconhecer os nossos erros e, tipo, falar, errei, vai aprender a ser melhor. E como a água ir contornando o caminho de acordo com as coisas que, tipo, vão nos levar para o sucesso, tá ligado? Eu acho que, tipo, essa adaptabilidade da água, tipo, de estar sempre se adaptando ao terreno em que ela se envolve, é muito útil para a vida, pra gente superar várias circunstâncias, né? Tipo, seja no mercado, com o trabalho, tem situações sociais, tipo, de você tentar se incluir de uma forma adaptável. Obviamente que há limites pra isso, ligado? É um ambiente muito tóxico, a gente não precisa ficar lá, a gente pode só vazar fora, não precisa se adaptar a tudo. Mas acho que deu pra entender, tá ligado? Tipo, de ter a cabeça aberta pra mudança, tipo, saber que a gente pode mudar, melhorar e tentar se construir sempre de acordo com as circunstâncias ao nosso redor. E no caso do soldado, que se adapta ao terreno e às situações pra conseguir a vitória. Então, bora ser esse soldado irado. Empty your mind. Be formless, shapeless, like water. Be water, my friend. E a citação que eu mais gostei foi a seguinte, que ele fala, acho que um dos primeiros capítulos: se você conhece tanto o inimigo quanto a si mesmo, não precisa temer o resultado de 100 batalhas. E aí ele fala sobre conhecimento e autoconhecimento nessa frase, né? Que, como eu falei, tipo, há pouco tempo atrás, foi o que mais me impactou e o que eu mais busquei e tenho buscado durante esse ano, tá ligado? Me conhecer e também, tipo, aprender coisas novas, aprender coisas diferentes do que eu estava acostumado e, tipo, tentar abrir um pouco minha cabeça para um mundo que eu ainda não conheço. Então eu tô nessa jornada e eu acho que essa frase diz muito, porque, tipo, se você se conhece, cara, e você sabe, tipo, onde você está se metendo, as coisas que você está fazendo, você vai saber o que você precisa fazer. Seja para, tipo, tomar a decisão boa por você, pelo seu bem, ou a decisão que, tipo, vai ser a melhor para aquela situação mesmo, aquelas, tipo, o que vai envolver o seu redor também, tá ligado? Eu acho que isso é bem forte, assim, tipo, mexeu bastante comigo. Quem que eu acho que deveria ler o livro? Se eu fosse dizer uma idade, eu diria que acho que a partir de 14 anos as pessoas já têm, acho que, vivência suficiente e um senso crítico bom pra, tipo, conseguir analisar o livro, tá ligado? E eu acho que é um livro, tipo, que a partir dessa idade serve pra qualquer idade, assim. Talvez até que, eu não sei, porque as crianças hoje estão crescendo, tipo, cada vez mais rápido, então talvez elas já tenham, tipo, uma noção. Eu, quando tinha 11 anos, eu não tinha a menor capacidade de ler isso aqui. Mas eu não sei hoje, tá ligado? Eu acho que é um livro também que, tipo, exige releituras ao longo do tempo. Eu tive minha primeira, tive uma segunda agora, tipo, vendo as anotações que eu fiz, mas eu acho que é um livro, tipo, pra ter na cabeceira e, tipo, às vezes sempre revisitar, porque eu acho que cada momento da nossa vida, provavelmente a gente vai entender as mensagens que ele fala de uma forma diferente. E isso é muito irado. Realmente o cara, tipo, apesar de não ter pensado nisso, ele conseguiu se eternizar de uma forma bizarra aí na história. E realmente é um livro, tipo, muito bom, muito interessante, que vai dar pra tirar muitas coisas. Então eu recomendo pra todo mundo que queira, tipo, parar pra pensar sobre o que aquilo pode ser aplicado na sua vida, tá ligado? E aí eu acho que esse é o win-win pra ler esse livro. Bom, se você assistiu esse vídeo até aqui, eu preciso te agradecer muito, fico muito feliz pela sua confiança aqui nessa qualidade audiovisual incrível. Fico muito feliz de verdade por você ter assistido. Se você gostou, deixa um like aí, deixa um comentário, fala se você já leu esse livro, deixa aí, tipo, suas citações favoritas, fala se você achou que eu interpretei de bagulho totalmente nada a ver e vamos debater aí nos comentários. Se você não leu, lê, recomendo muito, e depois volta aqui pra gente conversar. E muito obrigado por ter assistido, deixe seu like, se inscreve aqui no canal, que esse é só o começo dessa grande jornada que parcialmente foi incentivada por essa leitura. Então, muito obrigado a todo mundo que assistiu até aqui, um grande abraço e até o próximo vídeo.